Fechar um mês positivo, eu acho que ele é um resultado que ele é construído aí, né, ao longo do mês, 20, 21 pregões, aí, dependendo do mês que a gente está. Não dá para a gente pegar uma operação e pô, essa operação aqui fez o meu mês, porque aí a gente está com alguma coisa, a gente está errando na mão, né, no peso da mão. Assim como uma operação também não pode afundar o teu mês. Estamos errando no tamanho da mão. Uma operação só tem que ser só mais uma operação, né? Uma, que depois vem outra, depois vem outra. A gente não existe esse negócio de buscar o trade da minha vida. Porque toda vez que você for buscar o trade da sua vida, você até vai conseguir. Só que na maioria das vezes é para mudar para pior, né? E essa não é a ideia do mercado. Boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos ao melhor diário de trade do Brasil, né? Um diário de trade onde eu te entrego um conteúdo técnico e gratuito aqui há mais de 3 anos. E o que eu te peço em troca? É o teu engajamento, o teu comentário, o teu compartilhamento, né? Indicar para alguém aqui o conteúdo, né? Acho que fica bem bacana assim. Eu te entrego um conteúdo e você me entrega engajamento, né? Você está tendo um conteúdo que possivelmente poderia ser pago, eu te entrego de graça. Graça não. Te peço um engajamento, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto. Pô, se inscreve no canal aí, antes que eu me esqueça de falar que tem que pedir, né? Se inscreve no canal no YouTube aí, falta pouquinho pra gente bater 1000 operadores lá, beleza? Então vamos lá, direto ao ponto aqui, pessoal. Dólar. O dia de hoje foi um dia bem atípico, né? Porque na minha opinião o dólar aí com a sua abertura hoje é uma abertura que ela vem totalmente contra o que eu imaginava que poderia ser feito. Ele vem testar novamente uma região de média móvel de 200 aqui no gráfico de 60 minutos, o que me impossibilita qualquer venda, né? Não teve uma oportunidade de vender dólar aqui. Eu até estava esperando uma oportunidade para vender, né? Depois que ele perdeu esse fundinho aqui, mas tinha que ter um pullback na média móvel de 9 períodos e não é o que aconteceu. Tínhamos indicadores para sair às 9h30, e aí simplesmente o dólar ele sai da mínima e explode lá na máxima do dia anterior, indo até um pouquinho indo até um pouquinho mais alto e além. E aí, o que a gente tem aqui para analisar dentro do dólar? Poxa, ele sobe praticamente em linha reta. Não me dá um ponto de reentrada que eu tenha o meu risco 1 para 1 livre. Mesmo esse candle 9 aqui para mim não foi um candle de entrada, e o meu próximo ponto de reentrada então seria no momento que o mercado ancorasse nas médias após conseguir romper aí a máxima do dia anterior, que é essa linhazinha vermelha aqui, lá no 7.1. Desculpa, 7.1 é foda, né? Lá no 5.174. E aí o mercado ele veio como um foguete aqui e ele reancora na média móvel ancora na média móvel de 9 períodos. Nosso setup aqui do Fusca Azul, né? Uma regressão por violação na média móvel de 9 períodos após, né, romper a máxima do dia anterior. Aí a gente percebe que aqui não temos, né, o candle subsequente, nenhum dos outros candles ativando a máxima desse candle 19. Aí é o seguinte, tem dias que a gente acorda diferente, essa que é a grande verdade. Vai dormir de um jeito e acorda de outro. Hoje eu acordei extremamente inclinado a realizar uma operação. Porra, foda-se, eu quero operar, né? Tô há 3 dias aí sem clicar praticamente, eu entro na operação, as operações não andam, tá certo que o mês já tá feito, não tem que estar se cobrando demais, mas porra, eu sou day trader, eu gosto de operar, né, velho? E dentro dessa vontade de operar, né, eu comentei com o pessoal, cara, o que eu vou fazer? Eu vou realizar uma entrada, né, por confirmação. O que eu preciso? Eu tenho que mapear o meu candle referência, que é o candle 19 aqui, né, e se tiver um candle fechando acima dele e o próximo candle confirmando, né, o rompimento dessa máxima, eu estou apto a realizar uma entrada. O candle que fez isso daí que eu comentei para vocês foi o candle 23, fechou acima da máxima do candle 19, só que o candle subsequente não ativou a entrada. E aí tem um setup opcional aqui na sala, que até desenvolvido pelo Fábio, né? Que é o setup da promoção, carinhosamente apelidado por ele. Que é se uma operação ela está mais cara do que o risco técnico, né, do que o seu risco de pontos que você assume aí, no meu caso aqui, o risco máximo que eu assumo por pontos aqui é 10 pontos de risco, e esse aqui no 23 estava exigindo aí 11 pontos de risco. Ah, mas é um ponto só a mais, não dá para entrar. Qual que é a regra? Não é 10 pontos? É 10, então é não. Mas dentro dessa leitura de que podemos abaixar nosso gatilho de entrada e deixar essa operação um pouco mais técnica, né, para o operador que quiser aí vir uma operação opcional,
né, para o operador, a gente conseguiria entrar dentro desse trade aqui, que teria se encaminhado para um stop. Não realizei a entrada, mas deixei a possibilidade em aberto para o pessoal da sala, deixei muito bem claro que não iria realizar a entrada, mas é uma entrada assim que cada vez mais faz parte dentro do nosso setup aqui. Então tivemos operadores que entraram dentro dessa operação aqui e tomaram um stop. E na minha humilde opinião, não tá errado, né? Entrou, acreditou, o mercado estava forte, reancorou em médias, pullback na máxima do dia anterior, vão para cima. Só que aí depois o mercado morreu, né? Não apresentou mais nada, na minha opinião. Qualquer movimento de pivô aí, todos eles fizeram contra as médias e depois não andou mais. O mercado ficou extremamente lateralizado, né? De forma de um bandeirão aí praticamente, né? Bem parecido com o que foi ontem, né? O mercado deu uma paulada para cima e depois bandeirou, né? Hoje deu uma paulada para cima e depois bandeirou. Será que amanhã também vai ser a mesma coisa? E assim a gente vai no passinho da vovó? Enfim, mas foi a única possibilidade que eu consegui ler aqui hoje na sala e realmente quem entrou tomou um stopzinho. Aí faz parte, né? Não é todo dia que a gente consegue dar um show. E o índice futuro? Cara, o índice também, eu estava bem confiante nessas operações do índice, todas elas visando a venda. Por quê? A gente está numa região de troca de polaridade no 60, a gente está em uma região que, graficamente falando, o gráfico está muito bonito para venda aqui dentro de 60, onde ele marca topo mais baixo que o topo anterior, monta um pivôzinho abaixo das médias e a intenção era pegar uma venda partindo aqui dessa região dos seus 126.100, 126.200 aqui dentro dessa região aqui, para tentar trazer esse preço até a região, né, de fundos anteriores, né, de mínimas anteriores aqui. Agora, dentro de um gráfico de 5 minutos, o que nós temos aqui? O mercado, ele abre com esse gapzinho ele abre com um gapzinho de baixa, na verdade. Já abre mesmo, né, dando alvos desse possível pivô, que era, né, uma operação que possibilitaria aqui até mesmo uma entrada por um trade de abertura, digamos assim, né, ponto de start, ponto de stop, só que quando a gente abre com gap de baixa e já dando alvo, não tem que ser feito. E aí, simplesmente, o índice resolve aí no passinho da vovó, subir para o infinito e além, não me deixando ponto de entrada em nenhum momento aqui dentro desse mercado. E, vai inventar entrada, velho? Né? Vai ficar forçando a operação, vai ficar negociando com plano, vai ficar negociando com gerenciamento de risco. A gente já sabe onde isso vai dar, né? Toda vez que a gente negocia com o plano, né? Eu não vou fazer isso. Né? Em nenhum momento acreditei na compra, que essa que foi a verdade. Para acreditar na compra, teria que acontecer um pullback, médias, não foi o que aconteceu. E aí o mercado começa a porrar, a bombar na alta. O que eu fiz automaticamente? Pega essa mínima de hoje, joga lá com o último topinho e vamos ver se a gente consegue encaixar uma retração de FIBA aqui para ficar de olho em possíveis reversões. E aí pegamos aqui, na verdade pegamos este topinho aqui, né, juntamente com o pessoal da sala. Se eu não me engano foi esse daqui, foi esse daqui. E aí o que eu comentei com o pessoal, cara, a gente tem aqui no meio do caminho, tem retração de 50%, tem retração de 61 ponto... Deixa eu confirmar se foi esse daqui mesmo que eu peguei. 360, foi, só um pouquinho. Não, foi esse daqui. Foi esse daqui. Enfim, deixa eu voltar lá pro gráfico de 5 minutos. E eu comentei com o pessoal, cara, temos retrações importantes, máxima do dia anterior, diversas médias móveis dos tempos gráficos de 60 minutos e do gráfico de 10 minutos, média móvel de 200 períodos, passando aqui nessa região. O problema é que a reversão, o cara tem que ser muito bom de reversão. Eu não sou o cara que vai ficar de olho nessas reversões durante o dia, essa que é a grande verdade. A minha principal... Eu não comercializo nenhuma outra coisa aqui com vocês, a não ser né, se tornar um especialista em operar tendência. Vocês jamais vão me ver comercializando qualquer outra coisa, né, além disso. Não comercializo boleta, vem operar comigo pela minha boleta. Foda-se a minha boleta. O que eu estou te oferecendo aqui é conhecimento técnico. E dentro desse conhecimento técnico, a especialidade é operar a tendência. Não é que eu não opere reversão, né? Mas a reversão não é o prato da casa, digamos assim. Dá para operar reversão? Dá. Quando está muito de graça, né? E é assim que tem que ser feito, papai e mamãe. E quando a gente tem todos esses pontos aqui de retração de FIBO, médias móveis dos tempos gráficos maiores de 200 períodos passando aqui nessa região, cara, eu tenho que ser, né, o mais técnico possível. Primeiro, esperar um fechamento abaixo, né, dessas retrações. Realmente, tivemos aqui nesse candle 7,
né? Mas aí tem médias móveis no caminho. E o único ponto de venda que eu consegui enxergar aqui dentro do índice, para tentar pegar essa queda aqui, estava fora do meu GR, que era vender a mínima do candle 8, com stop na máxima do candle 8, um stop maior do que o meu GR, e depois uma venda que quando a gente tem uma perda de fundo com volume confirmando no nosso setup da Brasília Amarela. Ponto de start na perda da mínima, ponto de stop no rompimento da máxima. Todos eles pagaram um para um do seu risco. Né? Então, quem vendeu aqui a mínima do candle 8, né, era um trade que exigia aí, né, 425 pontos de stop, pagou aí 2 para 1 tranquilamente, e depois aqui tivemos a venda aqui na mínima do candle 14, que também estava exigindo um risco aí de 385 pontos de risco na operação. Não entrei em nenhuma delas, não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês, porque estava fora do meu GR. Eu acho que vergonha seria se eu falasse que não entrei e depois, que eu entrei, peguei um gainzinho aqui para postar minha boleta. É isso que a galera fica fazendo com vocês aí, tipo, usando vocês como massa de manobra, como storyzinho, né? Posta quando dá certo. Não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês aqui que, porra, não deu para encaixar nada hoje, não. Não deu para encaixar nada nos últimos 3 dias, mas o meu mês está feito. E está feito dentro do que eu ensino a galera a fazer. Assim como a gente tem diversos operadores na sala que estão com o mês feito, né, também. Enfim, o assunto daqui não é esse, né? Trazendo de volta aqui para o contexto, o mercado, na minha opinião, para a gente pensar em reversão, a gente tem que pensar uma coisa. Assim como lá em cima eu tinha médias móveis pesadas, médias móveis de 200 períodos e retrações de 61,8 macro, a mesma coisa tem que pensar para a reversão na ponta compradora. E na minha humilde opinião, tirando esse negócio de ter uns fundos anteriores aqui na região de mínima hoje do índice, meio que só isso não me basta. Mas beleza, vamos tentar pegar uma reversão aqui. Aí existe uma coisa chamada, né, uma entrada fria e calculista, né, por violação, e uma entrada por confirmação, que é uma entrada mais cagona, nessa que eu me encaixo. O que eu tenho para trabalhar a reversão aqui? Cruzamento de médias, né? E dentro desse cruzamento de médias aqui, eu faço uma exigência para mim pensar em uma reversão, o preço fechar acima da média móvel de 20 períodos aqui. A gente tem essa configuração aqui na máxima do candle 28. Ele não fecha bem acima da média móvel de 20, mas ele fecha ali, né? Pintou de verde, realmente habilitou a entrada. Comentei com o pessoal da sala, cara, uma possível entrada no rompimento da máxima do candle 28, o stopzinho na mínima do candle 28. Qual que é o problema dessa operação aqui? É uma operação que ela pode gerar um desgaste. O cara vai entrar na operação, ela pode caranguejar até o preço cruzar a média móvel de 20, a média móvel de 9 para cima, reancorar e depois realmente soltar a compra. Foi o que aconteceu. Então, a galera que entrou na antecipação desse cruzamento de médias aqui, quando viu o preço voltando e lambendo o stop, talvez ficou meio no cagaço e optou por sair no 0 a 0. Só que sai no 0 a 0 nesse candle 32 e aí depois a gente tem cruzamento de médias perfeito, que é médias móveis cruzando, a 9 cruzando a 20, o preço passando para cima das duas médias, reancorando na média móvel de 9 no candle 33, a compra técnica e cagona, né, como eu falo, mora na máxima do candle 32, stopzinho na mínima do candle 33. Primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho aqui é uma média móvel de 50 períodos, então o preço bateu ali, tem que tirar o risco do stop loss e jogar para o 0 a 0, e aí o mercado ele vai no passinho da vovó e entrega uma boa operação, né? Mas para isso, ou o cara segurou a entrada ali na máxima do candle 28, ou ele fez a entrada na máxima do candle 32, e aí foi feliz. É um trade que o risco, né, aqui dessa segunda entrada, 260 pontos, chega a entregar aí no seu ápice mais de 400 pontos, né? E aqui a entrada na mínima do candle 28, um risco também bem parecido de 260 pontos, e a gente está vendo aí né, lá no seu ápice pagando mais de 500 pontos aí. Após isso, talvez muita gente deve ter queimado a largada também, né? Em uma possível venda aqui aonde eu comentei na sala, o pessoal que estava ao vivo comigo, até tirei um print depois lá, porque um ex-aluno comentou aqui, posso tirar uma dúvida com você aí, Felipe? Pô, pode mandar, velho, portas abertas total aí, né? Pô, que eu fiz uma venda aí e eu acho que eu queimei a largada. E como que a gente pode saber se o cara queimou a largada? Exatamente por essa pequena diferença entre entrada por violação e entrada por confirmação. A mesma coisa que eu utilizei aqui nesse sinal de alerta para cuidado com quem for entrar aqui, eu utilizei para essa venda aqui. Quando o preço está trabalhando acima das médias, aí ele passa para baixo das médias, a 9 cruza a 20, temos um pullback aqui, só que eu tenho uma média móvel de 50 nessa região. Ah, mas ela está descendente.
aqui, eu estou a favor dela, não seria interessante entrar por violação aí? Sim, mas no gráfico de 10 minutos também tinha uma média móvel de 20 chegando aqui vagarosamente nessa região. Foi onde eu confirmei com o pessoal. Galera, vamos fazer o simples que funciona, que é esperar uma confirmação de uma entrada, né, que feche abaixo do último fundo, de preferência com volume, né, para quem quiser ser um pouco mais frio calculista. Essa entrada aconteceu aqui na perda mínima do candle 64, né, e não foi acionada, né? Então, uma entrada que não aconteceu. Agora, todo mundo que vendeu nessa violação aqui do candle 52 e teve a oportunidade de sair no 0 a 0 e não saiu, né, teve seu stop acionado. Mas o problema não é o stop, o problema é você entrar em uma operação e ela ficar te cozinhando o galo. Porra, 1 hora na operação não caga e nem desocupa a moita. Então a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Tá? Existe uma pequena, porém gigante diferença entre uma entrada por violação e uma entrada por confirmação. Na dúvida, é que nem trânsito, não ultrapasse. Na dúvida, não abra uma operação. Ou na dúvida, espere a confirmação. E confirmação não é um bicho de 7 cabeças. Ou você vai comprar ou vai vender acima do último topo do último fundo com volume. Só isso, né? E isso aqui não aconteceu. E após isso, na minha opinião, meio que o índice acabou, né? Não teve mais nada aqui a ser feito, até porque depois estava rolando aí o negócio dos dividendos da Petrobras, então o mercado acho que estava até meio que esperando esse trem aí. E foi isso, galera. Então, mais um diário de trade entregue para vocês aí. E pensem e reflitam naquilo que eu falei no começo do vídeo lá. Né? Não é uma operação que tem que definir o seu mês. O que vai definir o seu mês é um conjunto de operações, seja elas positivas ou negativas. A gente não deve colocar a responsabilidade de uma única operação ser nossa, meu mês foi gain por conta dessa operação aqui, fiz o mês com essa operação aqui. Tá errando na mão. A mesma coisa, se você toma stop e aquela operação arromba teu mês, tá errando na mão. A gente tem que usar a alavancagem a nosso favor. E lembre-se, é só mais uma operação. Só mais uma operação. Não importa o quão alinhado esteja. É só mais uma operação. Beleza? No mais, o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo. E nos vemos no book. Valeu e um forte abraço.